Existe algo no ser humano que todos nós temos. Eu tenho, vocês têm, o pessoal lá fora tem, chamado autossabotagem. Eu gosto de falar de autossabotagem assim. Imagina que eu tenho clareza de para onde eu tenho que ir. Então eu tenho que ir para aquele caminho. Eu quero ir naquele caminho. E eu até me comprometo comigo a ir naquele caminho. E eu começo a minha trilha. Só que de repente é como se tivesse uma força que ele puxasse. E quando eu me dou conta, eu estou completamente fora do rumo que eu queria traçar. Olha, eu quero ir para lá, mas não consigo. Essa força é autossabotagem. Está muito alicerçada nas nossas dores e prazeres de curto prazo. Okay? O que acontece? Quando o líder cobra as pessoas de uma maneira respeitosa, de uma maneira assertiva, de uma maneira transparente, de uma maneira empática, é como se ele fosse uma força contrária que traz a pessoa de volta do prumo e segue aquele caminho. Se você pega um funcionário, por exemplo, você dá um feedback para ele, um feedback construtivo, muito bem feito, o cara realmente fez o feedback bem feito. Existe um erro que é muito comum no líder. Ele acha que ele deu esse feedback e que resolveu a situação. Tudo mudou. Que tudo mudou. E não muda. Esse é um dos maiores erros do feedback. E por quê? Porque a pessoa ela até sai do feedback com vontade e compromissada a fazer aquilo. Só que no meio do caminho, ela se sabota. E aí ele tem que voltar e falar, opa, olha o nosso combinado aí, ó a força contrária, segue. Então, quando isso é feito de uma maneira educada, respeitosa, estruturada, combinada, o combinado nunca sai caro. Quando ele faz dessa maneira, o resultado é muito bom. Porque você entende que o teu líder, ele não está sendo uma persona não grata que está querendo te ferrar. Não, ele é o teu parceiro que está te ajudando a seguir no trilho que vocês combinaram. Então é muito importante que o líder faça isso. Mas para isso o líder precisa estar presente. E presente não é sentar na mesa do lado. Presente é estar conectado, é enxergar o outro. Agora, para isso acontecer, ele tem que estar presente com quem primeiro? Com ele mesmo. E esse é o desafio. É nesse mundo acelerado que você mencionou, com tanta coisa acontecendo, eu consegui estar presente comigo para poder estar presente com o outro. E aquele líder que fala, olha, que a gente trabalha sob pressão? Porque tem muito isso, né? Aonde não se trabalha sob pressão, né? Eu tô para conhecer, ainda não conheci nenhuma empresa ou nenhum colega que fala, não, na minha empresa tem pressão. Todo lugar tem pressão. Então, como você lida com isso? Sério, eu acho que a primeira coisa é a gente separar pressão de pressão. Tá? Vou explicar isso melhor. Quando, por exemplo, você tem um combinado com o teu funcionário, como eu estava falando aqui agora há pouco, tem um combinado com ele, e ele sai da trilha, e você vem e orienta ele, isso é pressão? Para mim isso não é pressão, para mim isso é correção. Então quando isso acontece, tá ótimo. Quando você tem que bater uma meta, e você desafia o teu funcionário para aquela meta, e ele tem capacidade para aquilo, tem a competência para aquilo, isso para mim não é pressão, é desafio. Agora, é pressão quando você dá uma tarefa para a pessoa que ela não tem condições de entregar, seja na qualidade ou seja no prazo. Quando aquilo é impossível para a pessoa. E aí você vai explorar essa pessoa. Então, esse tipo de pressão, ela não funciona. E tem líder que acha, não daí para chamar de líder, tá? É líder que acha, chefe que acha, que se ele ficar pressionando a pessoa, ela vai encontrar uma resposta mágica dentro dela. E isso é um erro absurdo. Por quê? Porque quanto mais pressionado você está, menos criativo você se torna. Como é que você vai focar numa solução se o problema já não é mais só o problema a resolver, mas é o problema do teu chefe pisando na sua cabeça? Você não tem um problema, você tem dois. E aí a sua tendência natural é reagir a essa pressão do chefe aqui, que é o problema mais imediato. Então você tira o foco daquilo que é a necessidade, que é o problema a ser resolvido. Então essa história de liderar por pressão, não. Liderar por desafio, eu acho super legal. Super legal. Pressão, não. E a empatia? Como entra nessa salsa toda, né? Nesse salseiro todo, né? De saúde mental, liderança, meta, a pressão, né? Que o pontes que tem, que o trabalhador diz que sofre. Como fica a empatia nisso? Empatia é uma palavra. Aquela é seletiva? Eu acho que ela é circunstancial. Um dos pensadores que eu mais gosto é Maslow, a tal da pirâmide de Maslow. Então, quando você imagina uma situação, eu preciso estar com as minhas necessidades básicas, a minha segurança, a minha relação, o meu ambiente social. Preciso estar com a autoestima boa e preciso me sentir realizado. Quando eu tenho esses 5 níveis atendidos, eu consigo ir para um nível além, que é um nível que envolve propósito, que envolve conexão. A empatia, ele está nesse 6º nível. Se eu não tenho esses níveis aqui acontecendo,
eu não vou conseguir ter essa empatia genuína. Porque o que é genuíno? É realmente eu me importar com você. Eu olho pra você e falo, poxa, eu me importo com a Célia, eu gosto da Célia, eu quero o bem da Célia. Pra mim, a Célia não é só um número produtivo. Pra mim, a Célia é um ser humano que eu reconheço como parte de mim. Isso é transcender. Agora, se eu tô sendo ameaçado lá na segunda barra, no segundo nível, que é a minha segurança, como é que eu vou trabalhar essa empatia com a Célia? Ou seja, você tem que ter toda uma sustentação aqui na base da pirâmide de Maslow para você conseguir de fato ter empatia. E aí o que acaba acontecendo muitas vezes? A gente faz de conta que tem empatia. Então eu faço de conta que eu me importo com você, porque no fundo eu quero que você me entregue aquela tarefa para garantir a minha segurança aqui. Então a gente precisa trabalhar de fato o autoconhecimento e a autoconfiança. E uma autoconfiança baseada em valores. Porque valores a gente não pode negociar. Mas, poxa, quantos de nós conhecemos nossos valores? Quantos de nós estamos dispostos a lutar pelos nossos valores? Mas isso é fundamental para a liderança. Então, quando a empresa te pede para liderar pessoas, pede para você ter uma liderança humanizada, mas essa empresa não te dá condições de estar bem com você, nasceu perdido esse jogo já. Não adianta. E existe um modelo de liderança, um estilo de liderança que seja mais saudável ou que adoeça menos? Muito bom. Vou falar de dois, tá? O primeiro vai ser clichê. Aquilo que qualquer pessoa no meu lugar falaria nessa hora, que é a liderança humanizada. Agora, vamos entender uma coisa. Liderança humanizada não é liderança permissiva. Liderança humanizada não significa você deixar as pessoas errarem e continuar errando, as pessoas não batendo meta e continuar sem bater. Isso não é liderança humanizada. Isso é permissividade. Isso faz mal para todo mundo, até para a equipe. Sim, tá? Liderança humanizada é quando você deixa claro para as pessoas o que você espera delas. Quando você dá ferramenta para que a pessoa chegue lá. Quando você aponta o feedback positivo e o corretivo para que ela saiba ser no caminho e que você celebre com elas conquistas. Opa, isso é liderança humanizada. Ela é baseada numa relação humanizada, profissional, respeitosa. Agora, essa é a base. O problema é que muita gente confunde esses dois pontos, tá? Segundo modelo que eu acho que é fundamental e cada vez mais fundamental é a liderança situacional. É entender que cada pessoa é única. Que a minha forma de me comunicar, as expectativas que eu gero em cada colaborador ou sobre cada colaborador, elas têm que ser individualizadas. O resultado é da equipe toda. Mas o caminho para chegar lá, a velocidade, o trajeto, depende de cada um, porque cada um tem um nível de maturidade, cada um tem as suas próprias emoções, a sua própria personalidade, e eu preciso entender esse mecanismo. Agora eu volto naquele ponto básico, como que eu posso liderar as pessoas de forma individualizada ou de maneira situacional se eu não consigo enxergar as pessoas? Se eu não enxergo as pessoas, eu não consigo fazer isso. Então eu preciso perceber o momento de cada um. E para isso, eu preciso estar bem comigo. Eu não posso ficar com a minha cabeça bombando o tempo todo e não ter tempo de enxergar a minha equipe.